Fala, líder! Estamos iniciando mais um episódio do Pod Local. Que te move, que te muda e te faz querer viver. Que te move pra viver. Te faz querer viver. Te move pra viver. É o que te faz viver. Líder, episódio incrível. Iniciando um episódio mágico com Paola Marcelo, empreendedora, assessora, mulher, mãe, líder. Paola, seja bem-vinda ao Pod Local e se apresente aos nossos ouvintes, telespectadores, como você se sentir à vontade. Quem é a Paola? Primeiramente, agradeço o convite, obrigada pela oportunidade de estar trazendo aqui essa pauta tão importante, né? Que eu acredito que ia englobar, igual você citou, mães, empreendedoras, mulheres. Essa oportunidade aqui é muito grande, muito válida. Obrigado pela oportunidade, Júnior. Opa, legal. Notem que ela falou Júnior, né? Se ela falou Júnior, já fica a dica aí, gente. Eu acho que a Paola tem um grau de vínculo comigo aí, de amizade de alguns anos. Não tantos anos assim, não vou abrir assim nossa amizade de quando começou para não revelar idades. Mas a Paola é minha irmã, a gente não se parece. Eu sei que quem está assistindo vai falar, nossa, não tem nada a ver. Mas somos irmãos e para mim é um orgulho receber a Paola Marcelo, minha irmã, nesse episódio. Eu queria começar, Paola, falando com você. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, o que te trouxe até aqui, como você começou essa sua jornada no empreendedorismo, na liderança. Da onde vem tudo isso, Paola? Falar de empreendedorismo parece difícil, mas não é. É algo natural, né? Eu falo que empreendedor, ele empreende em tudo. Todo dia você empreende, você faz vendas, você tem relacionamento, mas você não percebe, né? Só que a gente vai melhorando, estudando, aperfeiçoando e empreendendo do melhor jeito, né? O meu início foi aos 19 anos, né? Era já casada, tinha um bebezinho aí de 6 meses e queria também trabalhar. Só que não queria abrir a mão daquela oportunidade, aquele momento de ser mãe. Para quem não sabe, eu lembro dessa época, eu lembro que você falava assim, por mim, eu adoro fazer bolo, fazer comida, cuidar de... Eu falava, puxa vida, quer ser minha mãe? Eu lembro que você fazia questão disso, faz questão disso, de estar presente com família, de cuidar, de ter esse afeto. Você não queria abrir mão de estar perto da sua família, do seu filho, né? Da criação, da educação do seu filho. E para a realidade, por um pouquinho que eu vejo assim no nosso país, na nossa vida, é um desafio gigantesco. Uma mulher fala, vou trabalhar, mas não quero abrir mão do filho, porque parece que é uma sentença. Se for trabalhar, vai perder a família, vai perder o filho, não posso conviver mais com meu filho. Sim, sim. E é natural, né? A palavra perca é muito forte, mas você perde momentos, sim, né? Você vai perder acompanhamentos quando está andando, da alimentação, né? Acompanhar aí. Afeto a gente dá, mas o acompanhamento mesmo, né? Eu falo, é mais difícil, né? E aí eu falei, vou abrir esse comércio, né? Que tinha um estabelecimento em frente aonde eu residia. E assim, abri meu primeiro comércio aos 19 anos. E ali tive aquele contato como empreender na raça, né? Porque eu acho que naquela época você não buscava, estou dando exemplo, né? Um Sebrae da vida, ou como é que essas técnicas de empreender, o que fazer, é tudo aprendendo ali na tentativa, acerto, vou fazendo aqui. Sim. E eu lembro, se eu não me engano, você tinha até um funcionário, lembra? Eu lembro. Então, além de estar empreendendo, já está empregando. Aí, rapaz, sim. E ali foi dando o seu início. Então, foi ali que você percebeu que você queria ter um negócio próprio. Foi naquele momento que você falou, vou ter que ter algo próprio para poder estar perto do meu filho. Isso. É isso, a sua sensação, a sua visão, né? E é possível, Paula, você conseguir empreender, montar negócio, trabalhar e estar perto da família? Você consegue ainda ter essa relação? Você vê isso como, muitas vezes, uma forma de reforçar um exemplo positivo do trabalho? Ou pode gerar até uma má impressão de traumatizar quem é criança, quem é filho, de falar, pô, minha mãe não é presente, meu pai não é presente, ele fica trabalhando, não está comigo. Como é que uma mulher consegue, mãe, lidar com essas emoções para proteger o filho e mostrar, não, filho, a mãe faz isso justamente por você, pela família, não é que a mãe não está presente na família. Como é que você pode entender isso, ou contar um pouquinho de você para quem está nesse momento passando situações como essa, né? Sim, porque não é conto de fadas. E o empreender não é um CLT.
Então, ainda sendo CLT, você sabe que após, vamos falar, às 8, 19, chega em casa às 20 horas, você tem aquele momento real. Vai ter uma férias, vai ter um feriado. O empreendedor, não. Ele vai ainda estender essa carga horária, se vai estender dentro da empresa, se for no comércio. E essa criança vai ter que acompanhar e entender essa rotina. Deixa eu ver se eu entendi, então. Porque eu tenho pessoas que trabalham comigo aqui no dia a dia. E às vezes algum deles pode ter a impressão, que eu já ouvi até nos meus clientes, que nós que somos empreendedores, quando saiu da empresa, a gente está de folga, está em Miami, está viajando. Então, quer dizer, quando você é empreendedor, você parou aquele horário comercial, você começa ainda a ter que trabalhar para o dia seguinte ou pensar em plano, construção, é isso? Você não para? Não... Porque Como é que é isso? É como todo bom líder, né? Não, mesmo que você tenha uma pequena empresa, média ou grande porte, mesmo que você tenha o financeiro, que você tenha o ADM, que você tenha o marketing, todos os setores, mas o líder vai ter que liderar todos os setores. Então, ele não vai desligar no momento, ele vai sempre 24 horas estar pensando naquela empresa dele, né? Então, assim, para você passar essa visão para uma criança, para um companheiro, é muito mais difícil mesmo, né? Porque, assim, você não tem, vamos falar, uma férias, né? A insegurança financeira de um mês para o outro, não tem como você fazer planejamento realmente, falar assim, daqui 5 anos tem, lógico, você vai ter uma organização financeira, mas você não sabe o que vai acontecer, igual com a pandemia, né? Para os empreendedores foi um grande baque. Você empreendeu na época da pandemia? Você estava já empreendendo naquela época? Já estava empreendendo. Ixi, como é que, se não me engano, você tinha até comércio em porta aberta, céu aberto. Como é que é a época da lockdown, pandemia, todo mundo trancado? Como é que era para o empreendedor falar, agora eu preciso continuar ganhando meu dinheiro, e o mundo mudou, o mundo se fechou. Você lembra daquele momento? Como é que você se sentiu? Como é que você se resolveu com você mesma de falar, não posso desistir? Porque muita gente desistiu naquela época, muita gente não voltou mais. Foi uma triste realidade, né? A pandemia, só que, graças a Deus, aquilo que eu falo como bom vendedor, eu acho, na chuva você vende capa de chuva, no sol você vende o guarda-chuva para proteger do sol. Então, assim, você tem que se reinventar, né? Estava na pandemia, a única coisa autorizada, né, no estado de São Paulo era feira livre. Então, me adaptei a uma outra rotina, com muito medo e insegurança, porque era totalmente novo, ao céu aberto, um comércio. Só de você falar isso eu fico pensando, posso estar equivocado, mas para mim é uma visão bem masculina, negócio de feira livre, homens predominante, homens... E você com esse fisiculturismo todo de força de corpo, eu tenho memória de lembrar de ver você literalmente montando barraca, desmontando barraca, indo lá trabalhar. E como é que é uma mulher que não tem esse hábito, não é dessa atividade, entrar e... Eu sei que você sentiu medo, mas como é que foi falar, vou lá, tenho que fazer, tenho que trabalhar? Isso. É literalmente isso. É isso, né? A situação faz, eu acho, né? As pessoas a se doarem mais, a se esforçarem mais, né? E quebrar barreiras, paradigmas, obstáculos e meter a cara. A verdade é essa, né? Como um bom empreendedor, você vai lá e enfrenta. Eu tenho memórias que na época da feira, eu não sei se você percebia ou não, os próprios feirantes foram criando amizade e já te perguntavam coisas e você sempre percebendo, você já começava a dar uma mentoria ali de, faz assim, arruma ali, vamos lá. Você começou já a trabalhar ali já essa questão de formar novos empreendedores ou ajudar pessoas a empreender. Porque quando eu cheguei na feira em 2019, ali na pandemia, no auge da pandemia, eu já tinha uma trajetória, né, de outras feiras com mulheres, né? E dali eu já tinha esse contato, né, em montar barracas, em precificação, vitrinismo, e ali eu já tinha essa visão do quê, né? Eu tenho que ajudar as pessoas. Uma feira, eu falo, é um coletivo, né? Não, você não é um ambulante sozinho. Eu falo, gente, para formar uma feira é um coletivo. E um depende do outro, né? Para estar bem aquele local, para divulgação, né? Para vários fatores. Então, sempre eu tive essa concepção na minha cabeça que mesmo se fosse uma feira particular, se fosse num lugar fechado, num evento ou numa feira livre, para estar bem, todos tinham que estar bem. Bacana, bem legal, bem legal. E você acredita que ainda existe diferença na área de empreendedorismo entre homens e mulheres? E por que eu pergunto do empreendedorismo? Que infelizmente em 2026, quando a gente fala do CLT, do mundo corporativo, está comprovado por dados estatísticos que ainda tem diferença entre homens e mulheres na tratativa. Estou falando de tratativas absurdas como de remuneração. Homens em cargo de liderança e mulheres em cargo de liderança, tem dados que o homem ainda recebe mais que a mulher no mesmo cargo. 2 gerentes e o homem recebendo mais.
Tem hoje até portais públicos que forçam empresas a divulgar a folha de pagamento para tentar derrubar isso, esse preconceito. Mas e no empreendedorismo? Você sente isso? Quando é um homem empreendendo, quando é a mulher, o negócio é diferente? O mundo, o mercado, desde uma feira, um comércio fechado, você sente nas suas conversas, andanças com as mulheres, que ainda tem preconceito dos homens? Fala, é mulher. Além de não ser parceiro e ajudar, acaba até dificultando. De falar, é mulher, deixa ela falando aí. Sim. Você sente isso no dia a dia ou isso tá acabando? Como é que é a força sua com as mulheres empreendendo? Eu acredito que é algo que é uma construção muito antiga e para ter essa desconstrução vai demorar muito, né? Infelizmente tem ainda, né? Não sei se é pela falta de credibilidade por ser mulher, né? Pelo machismo enraizado que temos na fala, no comportamento, né? Então acaba tendo essa diferença natural no dia a dia, assim, no empreendedorismo. E você percebe que de repente tem muitas mulheres que você está mentorando lá, acompanhando, você percebe nelas esse conhecimento, muitas das mulheres nem percebem, elas tratam com tanta naturalidade que elas nem percebem que estão sofrendo um preconceito, uma discriminação, e aí você às vezes conversando nota e começa a trazer esse conhecimento para as mulheres, essa percepção para amadurecer. Você consegue participar desse meio? Sim, porque o fator emocional é importante para você estar, né, em frente de uma empresa, na frente de um empreendedorismo que é ali, um produto que você queira expor. E aí a parte emocional, você vê que as pessoas, como você falou, levam numa naturalidade hoje em dia já, se colocar menos mesmo, né, achar que tudo é uma palavra, né, que não é ofensivo, sim, te abala e você vai deixando, né? Então assim, a gente tem essa tratativa, abrir uma ONG, né, na mesma época da pandemia, tratando o empreendedorismo também, que é o foco. Hoje a gente tem palestras de psicóloga nesse instituto, né? E a psicóloga, ela trata também essa conversa, né? Porque tem tanto o emocional está ligado com o profissional, não tem como andar separado. Eu fico preocupado que a mulher que vai empreender, se ela não estiver inserida num contexto, com pessoas dando suporte adequado, apoiando, por muitas vezes dentro da própria casa sofrer uma discriminação, um preconceito, ela já vai com bloqueio. Quando ela te encontra, ela está cheia de bloqueios. Muitas vezes ela está, não, Paula, eu só queria trabalhar, talvez até que você montasse alguma coisa para eu trabalhar, porque eu não vou conseguir, eu não consigo, Paula. Você deve ter conhecido mulheres talentosas que fazem coisas incríveis e você fala, como é que essa mulher não está liderando, não está fazendo? E aí você vê que ela tem todo o conhecimento, mas ela não tem a atitude por preconceitos que estão machucados. Insegurança, né? Insegurança. E você, com esse seu jeitão, conversando, eu já peguei algumas situações que você meio que vai ou voa, que não é a frase de uma empresa que a gente admira muito aí, a Conquer. Ou vai ou voa. Eu vejo que você vai dando uma acelerada que você fala, não, mulher, você já dá aquela chacoalhada. E eu conheci algumas mulheres nessa jornada com você, que eu vejo que até o jeito de se vestir, de se arrumar das mulheres mudam. De forma positiva, de ter mais cuidado, vaidade, de se cuidar, de se valorizar. Então eu vejo que o empreender não é só sobre dinheiro, é sobre qualidade de vida, de você... Diariamente. Autoestima, não sei. É isso? Você percebe isso nas mulheres? Sim. Você tem algum caos? Caos foi engraçado. Você tem algum caos que você lembra, você fala, pô, eu conheci, não precisa citar nomes, mas de alguma empreendedora, alguma mulher que você participou, que você falou, nossa, que você se emocionou de ver a trajetória, de você poder apoiar, ajudar? Você lembra de alguém nesse caminho todo? Sim, graças a, né, eu acredito acima de tudo é Deus. Posso falar que sou privilegiada, né? Eu tenho uma frase que eu falo que é de Chico, né? Melhor dar, né, do que receber. E aí, eu me doando, eu ganhei muito mais, aprendi muito com elas, mas eu vi a diferença, assim, não só em uma, mas várias, né? Hoje, né, mães mesmo, não é nem empreendedora, mães melhores, né? Esposas, pessoas melhores, né? Entende o significado, né, da vida, eu acho, da qualidade, do bem-estar diário, você consigo mesmo. E não foi uma só, né? Não preciso citar, elas sabem, né, o carinho que eu tenho por todas elas, desse jeito meu, que não sei demonstrar, né? Que elas brigam, o intensivão da Paola, você pegar o intensivão da Paola, em um mês aí você aprende aí, né? 5, 6 funções e uma você vai ver a sua aptidão, né? Então, assim, é bem legal, mas elas também sabem, eu acho, reconhecer isso, porque eu vejo que elas têm potencial, né? Eu falo, eu não designo alguém que não irá cumprir. Se eu estou colocando para você, porque você tem capacidade. Eu estou rindo porque você está contando coisas aqui, eu vou me vendo. Nosso DNA é terrível. Porque quem trabalha comigo fala, pô, Marcelo, um mês com você parece que foi um ano de experiências, de vivência.
E comigo eu chacoalho a pessoa que vai aprender. De uma forma ou de outra você vai se desenvolver, vai descobrir qual é o seu talento e vai voar. E eu tenho um termo, uma frase que eu digo assim: quem conhece a gente ou nos ama ou nos odeia. Porque a pessoa vai se apegar de amor na gente e falar, pô, é pra vida toda. E eu acho legal que tem gente que foi embora da minha jornada, assim, trabalhando comigo com raiva de mim. Falar, vou embora. Até mentindo, dizendo assim, narigudo. Eu falei, que mentira, não sou narigudo. E as pessoas vão embora e passa 1, 2 anos, as pessoas ligam pra mim e falam, Marcelão, saudade de você, cara. Eu falei, como assim? A pessoa falou, depois que eu saí daí e fui fazer minhas andanças, cada coisa que você chacoalhou, que você me ensinou, como que mudou a minha vida. Eu acho que você já viveu isso, de alguém sair de perto de você e falar, ai, Paola, você tem um jeito, mas como faz falta poder ter aquela conversa, aquela chacoalhada, você ajuda mesmo. Sim. Então é muito gratificante isso. Paola, quais características você acha que uma mulher tem que ter, se é que existe isso, para estar numa posição de liderança, para mudar, sabe, para sair do ponto lá que ela está perdida, sem autoestima, sem confiança? Tem algumas características que você acha que é fundamental trabalhar ou desenvolver para a mulher assumir a posição da vida dela e falar, não, eu consigo cuidar de mim, da minha família, do meu ganha-pão? Sim. No geral, todo mundo somos seres humanos, né? Entre homens e mulheres, eu acho que o primeiro é estar bem, né? Não adianta, eu sei que a frase é feita, bonita, mas é difícil realmente você estar bem consigo mesmo, que é a maior cobrança, né? E sendo mulher, mais ainda, porque a carga é triplicada, né? Tem que ser a boa mãe, a boa esposa, a boa pessoa na empresa. Então, acredito assim, primeiro, hoje com nossos avanços aí, eu acho que a informação é terapia mesmo, né? Parece que é luxo, mas é psicológico mesmo. Temos que tratar o bem-estar individual. Todo ser humano deveria fazer, né? Todo ser humano deveria conhecer terapia. Acho que o primeiro ponto é esse. Porque se você não estiver bem em uma coisa, infelizmente, ninguém é perfeito, mas se você ali não tiver naquela observação, opa, esse é meu ponto fraco. Um equilíbrio, né? É aqui que eu caio, é aqui que me balança. Se você não souber onde que é, qualquer coisa quando chegar ali vai bater, você não vai saber, você vai derrubar. Isso para mim chama-se muito maturidade emocional. Eu quero perguntar para Paola. Paola, você já chegou nesse estágio de conhecer esses limites e começar a falar alguns nãos que você sabe que se falar assim, você vai depois você sabe que vai se machucar, vai se incomodar. E se você já chegou nesse momento, você lembra de momentos que você fala não, sentia até um frio na barriga de falar, pô, tem que falar não, porque eu sei que não é pra mim, não quero. Você já chegou nesse momento assim de ter que olhar pra alguém? Porque só a gente que é acostumado a fazer muita coisa sabe como é que é difícil chegar pra alguém e falar, não, eu não vou, não posso, não quero. Eu posso falar que até uns 2 anos atrás ainda eu tinha essa dificuldade do não. Sim, que vou falar não é chato, vai ficar triste. Né? Ou frustrar o outro, né? Essa percepção do não para o outro. Então, assim, hoje não. Hoje é uma facilidade imensa de uma coisa simples, né? A uma coisa que pode falar assim, não vai me prejudicar financeiramente ou vai me prejudicar emocionalmente. Em qualquer sentido, se eu não estou, eu falo não. Né? Se eu acho que não é adequado para mim naquele momento, se eu acho que eu não estou na condição de ir, eu não quero simplesmente ir porque eu não quero, é um não. Ou de repente vai contra alguma coisa que você preza muito dentro de você, um respeito, um valor, você fala, não vou. Isso é uma facilidade muito grande, né? Isso faz bem pra alma. Demais. Faz parte desse equilíbrio da pessoa falar, pô, não, tô bem, hoje eu preciso, é sobre mim, hoje eu quero ficar quieto, eu quero ficar aqui e acabou. Sim. E eu acho que esse é o ponto principal, né? Você ter esse olhar, conseguir ter esse olhar e se posicionar. Porque aí você dá posicionamento em toda a sua vida. Steve Jobs dizia, né? Steve Jobs, para mim, é uma referência de gestão, assim, de empreendedorismo. Muita gente fala, mas trabalhando com ele, era um homem duro, bruto. Eu imagino, porque empreender não é fácil, você tem que ser muito firme. Mas ele dizia que o segredo não era saber falar sim, era saber falar não. Ele falou que o segredo da produtividade dele não é que ele falava sim, era que ele sabia onde falar não. Então, eu achei muito... Quando eu li isso, daí marcou muito, alguns anos atrás, que eu falei, pô, eu tenho que aprender a falar não. Eu também por hábito ficava muito sim, sabe? Não, vou lá, eu vou fazer e ficar me sobrecarregando. Paola, para a mulher, como é que equilibra sensibilidade e gestão de pessoas? Estar na frente de pessoas liderando e sensibilidade. Porque eu já vou falar agora, pode soar como machismo. Mas sim, mulher sempre é mais cobrada que homem nessa questão de sensibilidade, desde a própria imagem. Se um homem está lá na correria, está barbudo lá, barba por fazer, tal, até passa. Agora, se a mulher não tiver... A mulher sai meia-noite de um evento, eu acho que, se eu não me engano, você também trabalha com eventos, e de repente, 6 e pouco da manhã, alguém convida para um podcast, a mulher tem que estar lá poderosa, bonita, num salto, equilibrado. Como é que a mulher consegue
Como uma mulher faz esse equilíbrio de sensibilidade, estar na frente das pessoas, e como não deixar o pessoal confundir. Ver uma mulher linda, toda produzida, arrumada, o cabelo, a maquiagem, o falar, e você tem que se colocar ainda com firmeza, falar, calma aí, eu sou linda, uma mulher firme, mas estou falando contigo. Como faz isso no dia a dia, sem o pessoal perder o respeito, sabe? Perder o respeito mesmo. Sim. Eu brinco mesmo, né? Internamente, com as pessoas que trabalham comigo, eu falo, eu tenho que ter uma horinha a mais aí no meu dia, porque por causa disso, somos, né, mulheres, a gente tem que se arrumar, né? A gente leva mais tempo. Eu brinco com isso também, é mais a hora de se posicionar, né? E na fala, eu acho que inicia muito bem isso, né? Porque, infelizmente, pelo educação, falta de educação que tivemos, na verdade, né? Pela vestia, né? Pelo cabelo, pela uma unha, você tem um olhar já, um julgamento, né? Então, se postura mesmo, se posturar ali numa situação, né? Eu trabalho hoje, né? Dentro de um grupo de 15 homens, eu sou a única mulher. Ô, louco! Né? É a única mulher no grupo? Caramba, eu imagino como é que é o desafio, então, até para você fazer sua voz ser ouvida, porque são lá 15 homens, eu mulher. Então, numa reunião, num debate, numa discussão, você tem que ser muito bem posicionada de falar, estou falando e para mim é por aqui, não é por ali. Então, é um desafio então imenso. Sim. É isso que eu passo, né? Eu acho que posicionamento, né? E a qualidade mesmo, né? Você saber o que está falando, buscar conhecimento, né? E aí isso ninguém tira, né? Então, assim, isso não desabona sendo mulher ou homem. A partir de ser uma pessoa que está falando algo incoerente, ela vai tirar credibilidade, né? Então, eu sempre busco. Por ser mulher, pode ser, mas eu acredito que isso tem que ser por profissional, né? Eu brinco, você me pede na quinta, eu entrego na quarta. Né? Eu acredito que todo ser humano devia ser assim, mas por ser mulher eu tenho esse olhar a mais e quero sempre estar à frente, né? Aqui na Local 11 eu tenho orgulho. Posso errar o número aí, mas 80% do grupo, para não falar que 85%, são mulheres. Eu percebo isso e converso muito com cada uma, faço mentoria com cada uma para tentar tirar um pouco dessa, eu chamo dessa pressão, que eu noto isso nas mulheres. Elas têm uma ansiedade natural por formação de sociedade. Se tem um prazo de entregar já antes do homem para dizer assim, estou aqui, sabe? Só que nós homens temos que ter esse olhar, porque se a gente não tiver cuidado com isso, a gente está sobrecarregando também a mulher, da mulher ter essa ansiedade de ter que comprovar que ela está ali, que ela é digna, que ela é justa. E você falou uma palavra que eu achei incrível, porque a gente tem que parar de falar homens, mulheres, e ver que são profissionais, são pessoas trabalhando, não são líderes. Líder não tem sexo, profissional não tem sexo, tem execução, tem poder de execução, de fazer as coisas. Eu queria saber de você, o que não pode faltar para uma mulher que deseja empreender hoje? O que não pode faltar? Uma mulher que está pensando lá em empreender, o que não pode faltar? Vou te provocar. Aí é dinheiro, é parceiros, não sei. O que não pode faltar para a mulher que quer empreender hoje? Vai ser uma frase assim, eu acho bem feita, mas é coragem e fé. Né? Eu acredito que se ela tiver mesmo a força de vontade e fé, acreditar naquilo, tudo é possível. Aí fala assim, Paola, mas sem dinheiro é possível? Sim, é possível. Né? Você pega consignado, você vai pegar emprestado e daquele você vai fazer 2 e devolver aquele emprestado. Eu acredito assim, é fé, perseverança mesmo. Eu quero reforçar aqui, gente, para aqueles que estão assistindo esse episódio, eu estou emocionado na frente de uma mulher que eu sei que quando ela fala que não é o dinheiro, é a fé, é o sonho, eu vi ela empreender com uma situação de estar com saúde enferma, não estar com a saúde, plenitude da saúde no momento, e sem o recurso financeiro. Então ela literalmente tinha que pegar o pouco que tinha, transformar aquele pouco para reinvestir no negócio e continuar. Então eu via que não era dinheiro mesmo não, era literalmente fé. Coragem, assim, de falar, eu preciso fazer dar certo. Eu só tenho uma opção, que é ir avante e dar certo, não tem negociação. Então é fé, é isso. E quando você encontra uma mulher na sua frente que vem toda machucada pela vida, pelas emoções, sem fé, sem esperança, como é que você faz esse acolhimento, Paulo? Você já chega e trata como trata qualquer outra pessoa que vem buscar socorro, buscar orientação? Porque eu sei que muitas mulheres te procuram já por indicação, pedindo socorro. Ou você tem esse olhar, esse cuidado, que eu acho que aí é um talento, sim, das mulheres, de conseguir ter essa calma emocional de acolher as pessoas. Você consegue fazer isso, de perceber que alguém está muito mais machucado, você vai ter que dar mais atenção, mais tempo? Com o dia a dia, né?
mesmo pela idade nova, mas a trajetória longa, né, da vida que nós temos aí, hoje, numa conversa simples, né, eu consigo, por 3, 4 palavras ali, mesmo que a pessoa não me conte, entender um pouco, né, ali o déficit do que está acontecendo ali com aquela pessoa naquele momento. Você capta o momento que ela está ali já na vida dela. Se chega a buscar, para mim já está 80% resolvido. Ela está buscando. Só busca quem já percebeu que tem que ter uma mudança. O mais difícil para mim é quando vem um terceiro me passar aquela situação e fala assim, Paulo, ajuda. Aí é o mais difícil. Mesmo assim, você vai, quando o terceiro chega, você vai lá tentar buscar o contato com a pessoa. Para eu saber como eu vou chegar a mostrar para aquela pessoa que ela está passando por tal situação, ou o fim daquela situação, ou como fazer a condução para ela sair daquela situação. Porque por história, talvez você já até encontrou mulheres que nem percebem que está sofrendo lá um abuso, um sofrimento, e a mulher nem percebe, fala, Paula, tá tudo bem, não é assim. E você ainda tem que conseguir com muito cuidado despertar na pessoa, aguçar a percepção dela, falar, então não é assim, Paula? Então... Eu tenho... É um trabalho delicado, é social isso, é um trabalho bem social, delicado assim. Eu falo, hoje em dia o empreendedorismo social, ele anda totalmente, né? Comigo mesmo, não tem como, é natural, né? Nos eventos que a gente faz, a gente não cobra valor nenhum, a gente pede 1 quilo de alimento, né? Para estar fazendo social. Dentro dali mesmo tem mães que vivem daquela cesta básica que a gente consegue, e graças a Deus, e como Deus é bom, tudo multiplica e conseguimos ajudar a fazer ações de entrega de alimentação, né? Mediante essa doação. Então, assim, acredito que fica sendo uma rede do bem, né? Natural ali, entre o empreendedorismo, as meninas, sem perceber, fazem o social. Já aconteceu de você estar, eu falo cuidando, mas é ajudando, mentorando, desenvolvendo uma mãe, uma mulher ali no empreendedorismo, e chegar gente nova pedindo socorro, e você conseguir usar até suas mentoradas, suas parceiras, para começar a cuidar de gente, para te dar o espaço para você buscar. Já aconteceu isso? Você vê gente que veio para você, amadureceu tanto, você fala, virou um braço seu ajudando outras mães. E você fala, eu acho que eu sei que é uma grande recompensa. Não vou nem perguntar se isso é uma recompensa, eu sei que te emociona, é uma recompensa. Mas já aconteceu de você vivenciar isso? É isso que você fala, é uma rede do bem, né? Hoje, graças a Deus, eu falo que tenho os braços, né? Que eu tenho aí meus 2 braços. E com a dificuldade do tempo, que todo mundo temos hoje, né? E cada um tem o seu feeling, igual você falou, né? Todos somos mulheres, mas a Paola tem um jeito mais, rock and roll de falar, né? Outra tem um jeito mais delicado, a outra gosta de bater papo. Então, assim, a gente vai até designando mesmo, cada uma como tratar... Pelo perfil você já sabe quem tem que sentir socorro. Falar com aquela outra pessoa que está vindo, dar aquela assessoria, dar aquele suporte, né? Tanto trabalho, tanto emocional como profissional. Então, hoje, assim, essa rede, ela se cresceu e temos esse braços de apoio aí, esse pessoal, elas se ajudam. Pode acontecer, ou já aconteceu, de você estar assessorando, mentorando uma mãe aqui, uma mulher aqui, outra mulher ali, e de repente dar uma parceria ali, elas empreender juntas, ou montar coisas juntas? Sim. Eu adoro muito isso. Eu falo, né, como as pessoas, a gente não sabemos de nada, elas não têm visão naquele momento, e como somos, né, tão diferentes e tão iguais, né? Tem muitas empreendedoras que elas ali naquela conversa, naquela troca, né? Tipo assim, eu sou boa na massa do bolo, mas eu sou boa em confeitar. Nossa. Opa, legal, vamos abrir então uma casa de bolo? Cada uma fica num setor, né? E hoje, assim, tem pessoas que já têm seus box, têm suas lojas, têm sua confecção, né? Que começou em uma barraca ali e sem saber qual era o destino dela. Paola, ainda não tem nenhuma criança que nasceu nesses anos aí das suas mentoradas, suas amigas, que batizou de Paola, não, né? Nenhum filho por aí, não, né? Não, mas já veio bastante afilhado. Mas veio bastante afilhado, já veio. Não, mas veio bastante afilhado. Eu acho que final de semana você não tem problema com festinha de aniversário, batizado, casamento. A sua agenda deve ser bem tranquila, dá para escolher. Temos aí... Se você quiser tomar um café agora, eu não vou desafiar não, gente, pegar meu celular e falar, liga agora, ó, você arruma um lugar pra gente tomar um café agora. E graças a Deus a gente somos hiper bem recebido. E com o melhor cafezinho, bolinho, ali naquele momento. Paola, como conciliar vida pessoal, família, negócios? Porque deve ter cobrança até de família, então, de falar, cadê você? Cadê você? Cadê você? E aos negócios, cadê você? Cadê você? Cadê você? E aí tem a Paola com a Paola mesma de falar, cadê você? Cadê você? Vai dormir, mulher, vai você com você mesmo. Como é que você faz para... O dia é 24 horas, como é que você faz para
atender expectativas sem deixar a sua de lado, sem deixar você de lado. Sim. Porque eu acho que você já percebeu nesse meio que tem mulheres que acabam se abandonando, né? Acaba cuidando de tudo e não se cuida de si. Aí volta aquela questão do equilíbrio, aí fica em desequilíbrio consigo mesma. Como é que você faz para conciliar a vida pessoal, profissional e negócios? Sim. Não é fácil, lógico que não é. Né? Em tudo não tem como ser 100%, ninguém é 100% em tudo. Né? Você vai deixar um déficit, né? Em algum setor. Né? Mas tudo foi no tempo certo. Né? Eu acho que teve acompanhamento com meu filho na hora que era para ter. Hoje já é um adulto, né? É um homem formado, consegui fazer essa base. Então, assim, naturalmente não teríamos esse tempo mesmo, porque ele também tem a rotina dele de trabalho, estudo, né? Então estamos no mesmo tempo, graças a Deus, né? Fomos crescendo junto, né? Nessa evolução aí de anos. Família também, acredito que todos entendem, amadurecem, não é mais a mesma tia que tinha o tempo de 20 anos atrás. Não faz um bolo para cada um mais, não faz mais, já não é mais assim agora. Mas aí também hoje... Eu quero até reclamar aqui que faz uns 5 anos ou mais, eu posso estar equivocado. Eu quero comer bolinho de chuva. Bolinho de chuva, gente. A Paula, e você fazia com banana também, igual a mãe fazia. Eu não como bolinho de chuva, mano. Eu gosto de bolinho de chuva, Paula. Eu conheço o pessoal não sabe fazer bolinho de chuva, Paula. Então, assim, eu acredito que tem esse acompanhamento hoje em dia, né? Particular, família, mas a tecnologia também, então essas novas gerações também, elas não têm mais esse contato tanto, igual você falou da nossa marca de infância, de momentos, né, que tinham tradicionais. Contato com eles é online. Vamos jogar online, vamos... Isso, né? Então, assim, na parte, eu acho que todo mundo entende, compreende também, porque a nossa família vem, né, com essa veia também empreendedora. Né? Então, chega uma hora que todo mundo, acho que naturalmente vão se entendendo pela maturidade também, né? Profissional, deixo muita gente, eu sei que elas falam, mas a Paola demora para me responder 2, 3 dias. Peço desculpa, mas eu vou te responder. Eu falo uma coisa que eu aprendi com meu pai, mesmo que seja uma resposta negativa, mas eu vou te dar. Você sabe que eu não vou deixar de dar a resposta, né? Mas com certeza o tempo é 24 horas, eu tenho que dormir. A Paola não trabalha comigo, minha palavra, não trabalha comigo. E o que é legal, a Raila me dá suporte no Gente Gestão, nas admissões, recrutamento. E ela sabe que a gente tem essa filosofia que eu falo com ela. Raila, se vê um candidato, mesmo que a resposta seja negativa, responda. Nunca deixe a pessoa sem resposta. Se for positiva, maravilha. Se for uma resposta não esperada, que a pessoa deseja, mas responda. As pessoas merecem respostas. Sim, isso Paola, eu vou fazer um corte rapidinho, fazer o jabá. Rapidinho, VaptVupt, Paola Marcelo, Mulheres no Negócio. Fica aí, aguarda um instantinho, a gente já volta. Fala, líder. Tá agora aí assistindo o nosso episódio do Pod Local? Fica ligado que tem muita informação bacana para desenvolver o seu negócio. E se precisar de apoio para fazer uma excelente gestão de saúde, segurança, licenciamentos, gestão compliance e performance, chama a Local 11. Que te move, que te muda e te faz querer viver. Que te move pra viver. É o que te faz viver. Fala, líder! Estamos retornando com esse episódio incrível. Paola Marcelo, dando várias dicas, visões, experiências, vivências sobre mulheres e o mundo dos negócios, o empreendedorismo feminino. Eu quero retomar aqui nossa discussão, Paola, nossa reflexão, com uma pergunta: qual conselho você daria para mulheres que sentem culpa por estar no mundo dos negócios, empreendendo, e não conseguir ser 100% com o trabalho e com a família? Então lá agora se machucando, se entristecendo, com depressão muitas vezes, ou abrindo mão até do sonho de ser mãe, de ter família. Você conseguiria dar algum... Não é nenhum conselho, que eu sei que é pesado falar isso, mas você conseguiria dar alguma reflexão sua para essas mulheres que estão se penalizando, se cobrando, se culpando, dizendo: Paulo, eu sou terrível, que eu trabalho 20 horas e não consigo ter uma vida pessoal. Você consegue dar alguma vivência para acalmar, tranquilizar, inspirar para essas mulheres poderem saber que tudo são fases, são momentos? É sobre isso, né? É natural a autocobrança, né? E você chegar a entender, né, que tudo é momento, né? Nada é eterno, né? Então, assim, é ter essa compreensão, né?
eu tenho esse objetivo, você tem que saber o que você quer, né? Eu quero ser mãe? Tá bom. Né? Então, assim, mas você sabe que você vai abdicar mesmo, né? Tipo, não tem como você vai ser, vou trabalhar aí, tal X tempo, horário. Pode ser, mas vai ser bem difícil mesmo e puxado. Dá pra fazer tudo? Dá, né? Mas aí vai de você essa autocobrança. E tudo você não vai ser, como todo ser humano, 100%. E quando você diz isso, eu vejo o quanto é importante mulheres como você ter oportunidade, eu não sei se você tem essa oportunidade, de falar com as gerações mais novas, com meninas que estão lá com seus 17, 18, 19, 20, porque se elas estiverem em contato com mulheres como você, eu entendo que tem um tempo bacana de você ajudar elas a começar a planejar a sua própria vida. Porque se eu tenho 18 anos, 19, conheço uma mulher como você que vai me mentorando, me orientando, eu consigo até escolher as fases, né? Então eu vou dedicar X tempo agora da minha vida para os estudos, o tempo da maternidade, porque muitas vezes nós, como por mim e até por você, nós perdemos nossa mãe muito cedo. Nós não tivemos a escolha de parar e vamos decidir aqui o que nós vamos fazer com nossos caminhos, a gente teve que fazer. E quem dera se a gente tivesse aquele tempo de poder ter alguém nos orientando como nós temos experiência hoje, você, mulheres, para eu poder escolher a fase e falar, tá bom, então eu vou ter filhos com tal ano, eu vou trabalhar em tal época, eu vou estudar. Então, você tem essa oportunidade hoje, você encontra nessas suas andanças meninas começando a vida. Eu estou falando 17, 18, mas depende se está falando com menina de 15, eu não sei, de 14. E quando você está em contato, você tem esse carinho, esse respeito ou não dá tempo porque você tem que trabalhar com aquelas mulheres que já são mães, que são adultas lá, que estão correndo. Como é que você consegue... Você consegue ter essa linguagem, andar no meio dos jovens, da molecada mesmo, as meninas, e falar com elas, você consegue conectar com elas? Que falar é uma coisa, conectar é outra, né? Falar, pô, as meninas falar, pô, te criar admiração. Sim, eu até brinco com elas, né? Eu tenho essa turminha aí, vamos falar, né? Dos 15 até os 20 anos. E a gente tem essa troca, né? Leva elas para trabalhar, a gente conversa, tem momento de brincar, de resenha, e até falo com elas, eu não aguento não, gente, não tenho mais. Fala, não, você aguenta, não, porque ela vive no mesmo olhar, e, né, dessas 20 anos ainda, né, que tem essa adrenalina, que tem essa força, que tem mais pique, né? Às vezes eu falo, dá uma segurada que eu não tenho não, né? Mas assim, eu passo esse olhar, né, da importância, né, de se realizar primeiro. Né? Eu falo, nem é só de ter filho, nada. Eu falo assim, não, vai viajar, né? Vai curtir, vai dormir, né? Depois é hora de você pensar realmente, né? Não, vou ter um filho, vou ter uma família, né? Ou não também, eu falo, né? Mulher, hoje eu ponho muito isso a elas também, né? Não é obrigatório ter um filho, ter uma família. Quer dizer, tem uma exigência social que fala assim, não, você não vai ter filho, não. A mulher não quer ter um filho. Tem mulheres cada vez mais bem resolvidas que falam, não quero formar. O mundo está um caos, eu não quero. Eu tenho amigos que falam isso, Marcelo, o mundo é um caos, para que eu vou colocar um filho nesse mundo? Sim, hoje em dia, né, a gente brinca que é as mães de pet, né? Cada dia aumenta mais, né? Mas é verdade, né? Não que não tenha, requer um cuidado, né? Um bichinho de estimação, mas por ter só ter esse carinho afetivo de chegar em casa e ter alguém esperando, né? Mas sempre vai estar feliz, não sempre precisa vai estar ser um sorridente. marido e não precisa ser um filho, né? Então sai desse estigma aí, né? Desse protocolo de família perfeita, de mulher perfeita ou ser humano perfeito. Tem que estar casado, tem que ter uma religião, né, que todos concordam, né, tem um cargo muito bom também, porque às vezes, infelizmente, você falar a palavra inferante, ela tem uma conotação pejorativa, inferior, um preconceito, né? né? Mas você falar ambulante também, mas você falar um expositor, é um empreendedor, né, um empresário, né? Nossa, é o mesmo ser humano ali trabalhando com empreendedorismo, né? Então, assim, hoje temos que quebrar esses rótulos, eu acho, né? Essas palavras. Nossa, eu acho incrível você falar isso, porque você já falou até um momento atrás aí que, infelizmente, as pessoas ainda vão pela imagem, pela roupa, pelo carro, pela aparência. E é um valor que a gente bate muito forte de não ficar... quebrar esses rótulos e não ir pela imagem, vai pelo que somos humanos, somos pessoas. Eu tenho um segmento de atividade onde é muito forte a presença masculina. E até um ano passado eu usava cabelo comprido, cabelo longo. E como que eu sofria, perdia negócio por ter cabelo longo. Os homens falavam, esse cabeludo aí não dá para confiar não vai entregar nada não. Aí eu cortei o cabelo e comecei a ver que começou a melhorar os negócios, a forma que me tratavam quando eu chegava nos lugares, porque eu cortei o cabelo. Passava uma imagem para eles mais masculina, mais séria. E alguns clientes
começaram a reclamar e falar, pô, você cortou o cabelo, pô, da hora. E no final eu dizia o que para todos? Mas eu sou a mesma pessoa, não é o meu cabelo, não é minha jaqueta, não é minha roupa, não é minha calça, eu sou o Marcelo, pode vir, eu estou falando, vou fazer. Então é muito importante a gente ter essa percepção e ajudar as meninas, os jovens, né, a entender isso quanto antes, porque com a rede social, com rede social, né, gente, cada vez está mais forte essa questão da imagem, de ser impecável, de ser perfeito, de ser bonito, é o carro, é a roupa, é o cabelo, Meu Deus, nossa geração não passou por isso, a gente não cresceu com o celular na mão. Então, se a gente não tiver cuidado, vai ser uma geração muito adoecida, muito machucada, que vai crescer muito machucada. Então, cada vez mais eu vejo meninas e meninos mais jovens já se escondendo, já preocupado com a sua própria imagem, e isso é triste. Então, tem que ter esse diálogo, tem que ter esse caminho. Eu imagino que você deve ter muitas jovens que te chamam de mãe aí, que quer que você... queria ter você como mãe. Por que eu estou falando isso? Nessa sua história, Paula, tem alguma história que você vivenciou que te marcou demais, que você falou, nossa, aquele dia você foi para casa e falou, meu Deus. Você já vivenciou alguma história? Não precisa abrir a história, mas trazer pra gente assim, de marcar, de você falar, pô, minha vida é incrível. Já aconteceu algum... Porque muita gente está murmurando essa vida é uma porcaria, e a gente é impactado com uma história que a gente fala, minha vida é incrível, e eu reclamava, não consigo mais reclamar. Sim. Né? Esse olhar de gratidão, né? Eu falo muito isso, é diário. Eu hoje tenho, né? Pela trajetória, só que somos humanos e não percebemos como, né? Somos enriquecedores em vários sentidos, fatores, né? Parece, é simples, acordei, estou... Não, né? Mas tem pessoas que, lógico, eu vivenciei, que ali você fala, né? Igual eu falo, eu criei meu filho dentro de um estabelecimento com parede, e eu vi criar embaixo da barraca. Meu Deus. Né? E é frio, é chuva, nós adultos entendemos ali a dificuldade, imagina uma criança, né? Num metro. Meu Deus. Né? Então, assim, mas era a necessidade mesmo, né? E como boa empreendedora, tinha que estar com o seu filho, não tinha quem deixar, não tinha uma mãe, uma sogra, né? A escola era tempo curto, não era integral daquela criança. Então, assim, a gente fica acabando sendo muito grato, né? Por N situações que você fala, hoje em dia, com o nosso feeling, a gente bate o olho e a gente sabe que a pessoa fala, né? A pessoa não aceita, mas não se alimentou, né? E, então, assim, é coisas que a gente acha natural do dia a dia, que nós realizamos e fazemos, que muitas pessoas não fazem, né? Não tem, infelizmente, o acesso, aquele momento, a oportunidade de estar realizando. Paula, eu imagino a parte espiritual sua, como você tem que trabalhar, cuidar, se resolver com sua fé. Por quê? Se você não tiver um preparo emocional e você vivenciar uma situação dessa, você se derruba. Porque só de você contar, eu visualizei, sabe, uma barraca, numa feira, por exemplo, e uma criança embaixo da barraca ali no frio. Hoje está frio pra caramba aqui em São Paulo, e a mãe ali trabalhando, e a mãe com o coração apertado tem que trabalhar, sorrindo ainda pro cliente. Rapaz, se você não tiver um coração, você começa a adotar todo mundo. Você quer levar todo mundo pra dentro de casa, você quer... Eu uso muito uma frase, né? Eu falo que eu não sou ruim, eu sou justa, né? E você começa com a vivência, não que você fica mais fria com as situações, mas você começa a viver mais realidades e ver com naturalidade, né? Hoje eu não me impacto tanto, né? Falar, Paola, você não quer levar todo mundo para casa? Não, né? Sei dar meios, fazer caminhos para essa pessoa sair dessa situação, né? Parte espiritual eu brinco muito, né? Eu falo Nossa Senhora Aparecida e sou evangélica e tomo banho de sal grosso. Eu acredito que o Papai do Céu é o único e eu falo que tenho um pai no padrasto e ali eu acho que é a minha força maior, é eu com ele, né? Eu sempre falo isso. É isso. Paola, o que você acha ou nota que ainda precisa mudar para haver igualdade de oportunidade nesse mundo de empreendedorismo, de negócio para mulheres? Você sente que tem alguma coisa que devia dar uma equilibrada aí para ter mais oportunidade para a mulher? Que você fala, para o homem, muitas vezes eu vejo que a porta já vai abrindo e para a mulher tem que ficar batendo. Você nota alguma coisa que você fala, acho que aqui tinha que ter mais um carinho, um olhar, um cuidado aqui numa situação? Então, hoje, né, dentro, né, em vários setores, né, igual você falou, empresarial, né, tem mais oportunidades para mulheres por saber a dificuldade, né? Juros é mais baixo de empréstimo, né? Às vezes carga horária, afastamento, né, com um tempo maior, já tem esses benefícios. O que falta mesmo, acredito, é ter mais a participação de mulheres mesmo para virar
natural e não ter essa diferença. Vou até te perguntar. Eu vi que a maioria da população é feminina. E aí você falou que está num grupo, esse grupo tem envolvimento com política, com trabalhos políticos. E aí ter 15 pessoas e ter uma mulher. Então, por que essa representatividade é tão baixa ainda de no meio a gente não vê tantas mulheres ali sendo representadas mesmo, é uma falando por milhares e tantos homens ainda predominando ali, é cultural só, é porque sempre foi assim? Não, eu acho particularmente pela abdicação de outros fatores, né? Volta para aquela questão do planejamento mesmo de vida, de falar, Sim, para onde eu estou no momento certo, né? Eu acredito que eu entrei no momento certo, por isso está dando certo, né? Se eu tivesse tomado essa opção há 15 anos atrás, com certeza não estaria. Eu seria uma mulher que teria que falar, não posso. Porque era o momento que eu queria acompanhar ali o meu filho, eu estava num momento de outra visão. Hoje não, eu coloquei que eu quero, né? Então, assim, tudo que eu falo que a gente quer, a gente consegue. E eu tive essa trajetória que, sem querer, ela foi tomando esse caminho político. Queria até perguntar isso, que eu vivenciei a época da sua transição, eu vi que você não estava meio que escolhendo, era meio que o povo te procurando ali, te chamando, e você, calma aí que eu vou ali, vou aqui para ver isso daí, quando você vai ver, já está lá trabalhando. E eu queria perguntar, Paula, política é porcaria ou é algo muito importante como ferramenta para você poder fazer o que você tem que fazer, o seu trabalho social, de ajudar, de orientar? Porque tem muito preconceito, discriminação, crença limitante sobre isso. Como é que você vê hoje a Paola madura ver essa política? Então, o que é política afinal então, para as mulheres, para os homens, para todos? Como é que você vê isso? Para você, é uma ferramenta importante ou não faz tanta diferença no dia a dia? Não. Como você passou, né? Minha construção foi natural, né? E a política, ela está em tudo, né? E eu não fui percebendo, né? E andando na minha trajetória, a necessidade de buscar meios, caminhos para crescimento dessas pessoas, né? E a política, eu vi que eu podia fazer muito mais, né? Com ela. E assim, todo mundo hoje elas falam, Paula, todo mundo já sabia. Mas eu falava, eu não, né? Porque eu não tinha esse objetivo político mesmo. Eu buscava a melhoria e com a política eu vi que podia fazer muito mais. Então, assim, hoje essa trajetória, o pessoal está comigo, né? Eu explico, eu falo, eu faço por vocês, mas com a política eu faço muito mais. É uma frase que eu falo muito isso quase diariamente para minha equipe, né? E eles compreendem um pouquinho mais e têm esse olhar que política é boa, sim. Tem pessoas boas, sim, ainda hoje. Dá para você fazer muita coisa positiva mediante a política, né? Paula, até porque empresas têm política. Local 11 tem lá nossa política organizacional. E empresas também tem muita gente boa e muita gente que não está tão alinhado. Que eu acho que, assim como igrejas têm política e tem muita gente boa e tem muita gente que não está alinhado, eu acho que parece que meio que política é tudo mesmo. Então tudo envolve. Está em tudo, né? Sem perceber. Isso te deu força mesmo assim de campo com a comunidade para você levar melhorias ou ajudar pessoas em escala? Isso te trouxe fortalecimento? Sim. Hoje eu falo, sou muito grata à oportunidade que eu tenho, né, de estar, né, dentro da gestão, né, dessa, vamos falar, política, né, uma pessoa que tem uma idoneidade. Então, assim, eu estou num grupo que dá essa oportunidade mesmo, né? Tem essa visão social. Sua voz é ouvida, você percebe que você lá você tem poder de tomar decisões e fazer o que tem que ser feito. Por isso estou lá, porque eu vi que tinha esse olhar social, né? Tinha esse olhar realmente político de fazer para os munícipes, né? E assim, essa pessoa, eu sou muito grata a ela, vejo meu crescimento diário com essas pessoas que eu convivo, né? E com, vamos falar, nosso líder, nossa representatividade maior, que é uma inspiração para mim, né? Paula, se o seu líder for feminino, você pode falar, quer perguntar, uma mulher que te inspira. Você tem alguma mulher que te inspira, que você pode falar assim, uma mulher que me inspira, ou me inspirou, ou me inspira muito? Você tem alguma referência, até porque vai ter muita mulher que vai ouvir isso e vai querer procurar quem é essa mulher, então cuidado se for alguém conhecido. Se não for, a gente vai dar um jeito de tornar-se conhecida. Tem alguma mulher que te inspira e você fala, eu tenho uma mulher que me inspira? Certo. Eu vou ser bem sincera. Eu acredito assim, se eu falar para você que vem na minha mente, é minha mãe. Não tem como. Primeira mulher que me inspira diariamente é o meu. Sua mãe é empreendedora, Paola? Sim. Nossa, eu lembro da mãe. Então, vocês já lembrando, Ebitinga, que falava Ebil, não lembro, que ela ia comprar coisas de cama, mesa e banho, aí não sei se era o Brás ou 25 que ia comprar bijuterias folheados para vender.
Aí salão de cabeleireiro, eu falei, a mãe, eu não percebia, Paula, eu percebo hoje, eu não percebia que a mãe sempre foi empreendedora, assim, de não parar. E com 7, só 7 ainda, e ficava perto do 7. Como é que ela fazia isso? Como é que ela fazia isso? Se cuidava. Como é que ela fazia isso mesmo? E se cuidava como mulher. E se cuidava, nossa mãe era extremamente vaidosa, de se cuidar, impecável. Rapaz, e com espiritualidade. Sem informação. E sem informação, Google. sem Google, sem internet, sem mentor. 80. É ela com ela, percepção de vida. Então, que mente acelerada, mente acelerada. Pela leitura que você resumiu aqui, eu acho que a maior inspiração que eu tenho diária é ela. Né? Lógico que a gente for falar nomes, né? De empresárias, cantoras, né? Religiosas. Eu acredito em várias mulheres. Então, assim, né? É até injusto citar uma e não citar a outra, né? Mas, assim, eu acho que nossa diária mesmo que a gente tem, eu acho que é nossa mãe, né? E as pessoas têm que ter esse olhar, eu acredito, né? De ter essa inspiração diária próxima. É da minha mãe, do meu pai. E empreendedora eu vejo que são mulheres criativas. A mulher é o sonho, a criatividade. Eu lembro de momentos da gente ter bastante escassez em casa, assim, de condições de recurso. E a mãe já era empreendedora até dentro de casa, porque ela reinventava as coisas de comer, cortar salsicha de um jeito diferente para poder render e nós comer salsicha feliz. Então, em tudo. Quem é empreendedor, acho que é empreendedor em tudo. Em tudo que a mulher põe a mão, é uma mulher próspera. A mulher vai fazendo prosperidade do negócio. Eu falo muito isso, né? Tem muita empreendedora que não sabe que é empreendedora. Ela tá chega em mim... Paula, eu não sei, Paula, eu não sou. Você fala, você já é mulher, você começa... Isso, entendeu? Ela me mostra, né, um produto ali fantástico e só mostra. Eu falo, como você fez isso? Não, que eu peguei isso, mas você comprou onde? Comprei ali, que você fez... Eu falo, você está totalmente empreendedora, pronta, já, e ela não tem essa visão. Né? Eu brinco que empreender é em tudo e todo dia. Né? Todo momento, né? Paula, eu vou fazer uma dinâmica com você, hein? Eu vou falar uma frase e você fala o que vem na sua... Lembra a Marília Gabriela lá? Eu falo uma frase, óculos, aí você fala... Eu falo uma frase e você fala a sua, tá? Você vê o que vem no seu coração, tá bom? Uma habilidade que toda empreendedora tem que desenvolver. Uma habilidade que toda empreendedora tem que desenvolver. Disciplina. Disciplina. Nossa, já matou logo no puff. Então não tem que ser perfeito, tem que ser disciplinado. Disciplina. Na vida. Paola, uma palavra que define a sua trajetória. Força de vontade. Força de vontade. Paola, um conselho para mulheres que estão começando agora. Fé. Paola, um sonho grande. Saúde. Legal. Uma força. Deus. Legal. Ela falou para não falar, então eu não vou. Eu ia falar, o ano da eleição. Ela falou que não vai ser candidata, mas ela manda bem. Vamos. Paola, eu quero agradecer a sua presença. Para mim é um orgulho. Como eu disse, para mim passa filme na cabeça. Eu tenho que cada vez me controlar mais, que eu estou ficando tiozão. Emocionalmente, viu, gente? Eu sou jovem, mas nas emoções, porque eu estou cada vez me emocionando mais fácil. Porque para mim passa um filme. Quando eu vejo a minha sobrinha trabalha comigo, uma irmã minha trabalha comigo, minha irmã aqui num podcast... Vai passando um filme da gente, da nossa infância, tudo que a gente passou, que a gente foi lutando, crescendo. Eu percebo que a gente está no meio de um negócio. Eu não percebo a gente como chegamos no estágio e estamos no alto da montanha. Eu vejo que a gente começou a se transformar em algo que foi o nosso chamado. Agora que eu entendo que a gente está chegando no nosso chamado para fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Eu queria que você pudesse, se você pudesse, né, dar pelo menos um conselho para todas as pessoas. E agora é para homens, mulheres, crianças, não importa. Todas as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente. Pudesse dar só um conselho, e não é para inspirar para empreendedorismo, é inspirar para a vida, Paula, que só quem passou o que nós já passamos sabe o quanto é importante ter a oportunidade de acordar mais um dia e seguir em frente. Então, se você pudesse dar só um conselho para as pessoas que vão assistir, para esquentar o coração delas e elas poderem ir avante com a vida e quem sabe levar essa chama que está em você para mais pessoas. Qual seria ou qual é esse conselho que você tem para deixar aqui nesse episódio? Eu acredito que eu falo... que o sofrimento, né, é fase. Tudo é temporário. E para crescer, sofre, né? Para conseguir algo, né, tem obstáculos. Então, eu acredito assim, tenha perseverança, tenha fé, se cuide, acredite, né? Acredite em cima de tudo em Deus. Eu acredito que Ele é a nossa força maior, né, independente de religião. Mas eu acredito assim, tenha perseverança, né?
É difícil. Tudo que vale a pena é desafiador. Chora, é difícil. Chora, mas chora fazendo, igual eu falo. Né? Não chora parado. Chora, mas se mexe. Que vai ter o resultado. Né? Eu falo muito uma frase, não tem como você fazer o certo e dar o errado. Se você faz o certo, vai dar o certo. Então sempre entra certo, né? Faça as coisas que todo mundo tenha consciência o que é o certo e o errado, tenha caráter, tenha princípios, né? E vai dar certo. Cada um no seu tempo. Se você correr mais, você vai ter mais mesmo. Ah, mas eu trabalho 8 horas, você trabalha 12, trabalha 16. Se você quer rápido, tem que trabalhar mais, né? O trabalho é trabalho, a vida é natural, é trabalho. Até herdeiro trabalha, né? Administrando bens, mas ele administra os bens. Sim. Então, assim, tem que ter essa consciência que é esforço, é dedicação, é difícil, mas dá certo. Eu acho que é isso. Demais. Amigos, amigas, Paola Marcelo, empreendedora, assessora, e eu divulguei, a gente faz parte de alguns grupos e eu cometi o erro de divulgar que ela estava vindo participar desse episódio. Já estou intimado já por outro convidado que falou que quer vir aqui já gravar um episódio com ela. E esse eu vou guardar para vocês, porque esse vai ser polêmico. Então tá fechado, você vai voltar. Sim, então, tamo junto, eu te agradeço, Paola, seja bem-vinda. É um prazer você estar aqui comigo hoje. E avante! Sim. Avante aí, valeu, galera! Que te move, que te muda e te faz querer viver. Que te move em breve.